Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para a nossa terceira aula, né? A nossa aulinha sobre uma breve história da aromaterapia. Na aula passada, falei de alguns conceitos, expliquei lá para vocês. Gente, vão botando as dúvidas aí, porque eu só vou sabendo, na medida do possível, vou respondendo, mas eu só vou saber se o curso realmente está valendo a pena, né? Se vocês vierem com as dúvidas, questionamentos, isso é importante para a elevação e a melhora do curso, tá? Sempre vocês são o meu termômetro, tá? Então, gente, vocês sabem há quanto tempo tem aromaterapia no mundo? Ah, começou agora? Foi nesse século? Quando que foi? Quando a aromaterapia realmente, efetivamente, ela começou a ser usada? Como ela é? Como se foi? Você sabe disso? Você conhece sobre esse assunto? Pois é. Então, nessa aula de hoje, vamos falar justamente disso. E para que a nossa aula corra tranquila e maravilhosa, eu peço só que vocês dêem um like, compartilhem esse vídeo, dê sugestões, escreva aí, comentam, tá? Isso é muito importante porque a plataforma aqui do YouTube só vai entender que esse conteúdo é relevante à medida de que vocês curtem, compartilham, comentam, né? Aí a gente pode produzir mais e mais coisas interessantes sobre aromaterapia, sabendo que é um curso para todo mundo, não é só para estética, mas é para todos terem acesso, porque é um conhecimento universal, para que todo mundo possa ter seus vidrinhos de óleo essencial numa boa em casa, ok? Então aqui, como eu te falei, é aula, né? Como aula, eu estou colocando aqui a nossa aula de aromaterapia, né? A história da aromaterapia. Bom, vamos entender há quanto tempo a aromaterapia. O homem sempre utilizou espécies do reino vegetal como fonte de alimentos, medicamentos e até nas religiões. Então, isso sempre foi, desde que o homem se entende como homem, como grupo, ele sempre usou isso. Ele sempre foi detentor desse tipo de coisa. Então, é uma coisa que acontece séculos e séculos. E a aromaterapia também. Ela também está dentro desse contexto. Ela também está dentro disso. Porque você sabe que a aromaterapia ela é um ramo da fitoterapia. Né? Só que ela usa o quê? Plantas aromáticas, né? Que tem várias formas de extração. Depois eu vou falar das formas de extração, o sistema límpico, tem tanta coisa para trazer aqui para vocês não têm ideia, né? Para entender esse universo da aromaterapia. Então, a gente tem que entender que a aromaterapia é uma atividade muito antiga, tá? E estes conhecimentos foram comprovados por achados arqueológicos. Não foi porque a gente achou que era. Não, achados arqueológicos comprovaram isso, tá? Por meio de registros na qual mostraram que o uso dos vegetais e o conhecimento de suas propriedades são conhecidos há muito tempo. Então, isso não é uma coisa de ontem, né? É uma coisa muito antiga, né? Os aborígenes, por exemplo, da Austrália, há muitos anos, já utilizavam a melaleuca. A melaleuca é o tea tree, como a gente conhece também, de forma medicinal. Estes a utilizaram em decorações, decocções, que é o cozimento, ou infusões, em sua forma natural. Então, quer dizer, eles já usavam. Eles já tinham o hábito de usar, por exemplo, melaleuca, que hoje a gente usa como um grande bactericida, né? Então, isso é importante a gente entender que eles já tinham o domínio, já sabiam o uso, mesmo porque a gente entenda a humanidade, até para ela sobreviver, estar hoje aqui, ela até eu ainda falo o seguinte: a humanidade para estar até o século XVIII viva, tá? 18 para 19 viva, ela teve que usar desses elementos naturais para sobreviver, porque você não tinha indústrias farmacêuticas, você não tinha, os médicos tinham um conhecimento muito raso, e médico também foi uma coisa que foi surgindo bem depois. Então, em termos de
população, o que fez a humanidade sobreviver a tantos séculos também foi o uso disso. Por quê? Morria-se, muita gente morria-se, né? Infecção, quando dava infecção, era morte na certa. A gente sabe que isso acabou, mas era o que acontecia. Então a gente tem que ter noção desse tipo de questão, que os homens, para sobreviver, utilizavam isso. Na Índia, por exemplo, uma das regiões mais ricas do mundo em plantas aromáticas, há mais de 5.000 anos tem-se o conhecimento de várias plantas aromáticas, entre elas o manjericão, esse considerado sagrado e oferecido ao Vishnu. Quer dizer, você tem já uso. Por exemplo, na Índia também tem vários tipos de óleos que muitas vezes até está escasso e que eles usavam muito, entendeu? Na Índia, estou falando de uma população diferente do aborígene da Austrália. Isso é no mundo inteiro. Você tem o uso, né? Os próprios índios brasileiros, né? A erva baleeira era muito usada aqui no Brasil para infecções, colocava aqueles chumaços de erva baleeira, quando machucava, infeccionava, botava erva baleeira. E a gente tem óleo essencial de erva baleeira, que é incrível. Então, quer dizer, isso tudo era de conhecimento que o ser humano tinha, tá? Se fazia já uso deles. Em mais ou menos 1.000 anos depois de Cristo, os persas, por intermédio do Ibn Sina, que é o Avicena, um grande médico de sua era, aperfeiçoou a técnica de destilação a vapor, antes extremamente rudimentar, realizado pelos egípcios. Por quê? Deixa eu falar. Os egípcios já usavam para beleza com a Cleópatra. Por quê? Até Cristo, aqui fala 1.000 depois de Cristo, até Cristo ganhou óleo essencial, que foi mirra e olíbano, ou frankincense, como a gente conhece. E eles, aí eu te pergunto, era da forma como a gente tem o óleo essencial hoje, a deixa a vapor? Não, era de uma forma diferente. Mas eles tentavam tirar aquela essência daquela planta, né, que é o óleo essencial, e usar aquilo de uma forma até muitas vezes medicinal. E se usava. Então foi Avicena, depois de 1.000 antes depois de Cristo, que ele começou a fazer a técnica de destilação a vapor. Tá? Que antes era extremamente rudimentar, né? Então produziu o primeiro óleo essencial puro de rosa centifolha. Escreveu o mais célebre tratado de medicina chamado de O Cânon da Medicina, onde faz referência a numerosos óleos essenciais. Então foi um médico que usou muito isso. Mas eu estou falando, gente, se a gente estamos no ano de 2024, a gente está falando de 1024 aproximadamente. Entendeu? O que tinha de medicina em termos de conhecimento? Quase nada, gente, né? Então, se você vê a história da medicina, essas questões todas, vocês vão ver várias coisas, várias questões sobre esse assunto. Então, era muito importante, tá? Com o advento da Revolução Industrial, os óleos essenciais e suas propriedades terapêuticas caem em desuso. Por quê? Porque foi um momento onde não só teve a Revolução Industrial, o homem, né, se urbanizou, a medicina se avançou muito, né? Aí vieram pesquisas assim, a ciência começou a tomar forma. Né? Que até então você também tem um período da Idade Média, que foi a chamada Idade das Trevas, foi a idade onde pouco se produzia na Europa. Não esqueça que o mundo existia sem ter a questão da Idade Média da Europa, diferente, como foi o povo árabe, né, os povos nômades, né, do Oriente Médio, do Oriente. Né, eles não viviam aquilo. A África, mesmo aqui nas Américas, não existiu isso. Aquilo eu estou falando da Europa. Então, na Europa, houve o desuso, porque houve uma forma onde a ciência começou a tomar mais corpo. Tá? E com a descoberta dos alcaloides, os cientistas passaram a guardar somente os ativos mais importantes das plantas para depois reproduzi-las em laboratório. O que eu estou falando? Ele pega como se apresenta aquilo na natureza e começa a reproduzir aquilo sinteticamente nas grandes empresas, nas grandes farmácias, grandes empresas farmacêuticas. Muitos dos remédios que a gente tem, que o princípio ativo desses remédios, eles copiaram da natureza, eles perceberam que aquele produto natural, eles faziam bem, por exemplo, uma diabetes,
pressão alta, entendeu? Vários tipos de doenças, e começaram a reproduzir isso, o princípio ativo específico para aquela doença. Eles isolaram e criaram sinteticamente, onde você tem hoje os remédios. Só que os óleos essenciais, além de ter o princípio ativo principal, mas ele tem vários outros princípios ativos, e por isso ele se torna únicos, diferentes de um remédio, né? Porque muitas vezes ele trata várias coisas ao mesmo tempo, tá? Mas eu não estou falando que óleo essencial é remédio. Estou falando que ele é diferente, ele tem princípio ativo, mas ele auxilia na forma complementar, muitas vezes, a medicação que você tem. Mas aí também tem que saber se tem interação medicamentosa, isso é muito sério. Então não é assim por assim, não. Bom, mas a gente tem que falar de uma coisa que é muito importante, que vem o renascimento da aromaterapia, porque o termo aromaterapia ele foi cunhado no início entre o século XIX e XX. Que você tem René Maurice Gattefossé, na França, que até então ele era um químico, farmacêutico, já tinha caído o desuso dos óleos essenciais, as pessoas, né, as coisas mudaram muito, mas ele teve um acidente no seu laboratório, eu tenho que contar, eu acho que essa aula de repente vai ser um pouquinho maior, mas é importante contar. Ele queima a mão dele, teve um acidente, há uma queima, e a primeira coisa que ele coloca é num tonel que ele tinha de lavanda ali, de óleo essencial, e ele joga a mão dele ali como uma forma de apagar o fogo, né? Ele não pensou naquilo, era uma coisa para aliviar. Quando ele joga ali e ele fica com a mão ali e depois ele tira, ele vai percebendo que teve uma analgesia. O que é? É um analgésico. Analgesia, né? Um analgésico ali. Parou a dor, logo parou da queimadura, e ele percebeu que a recuperação dessa queimadura foi muito mais rápido do que se imaginava. Então ele percebeu que ali, naquele óleo essencial de lavanda, tinha alguma propriedade que fazia melhorar, ser analgésica e melhorar, cicatrizar mais rápido aquele ferimento. Então foi daí que surgiu, vou estudar a questão desse óleo essencial, que foi a lavanda, no caso. Então, a partir dali começou-se vários estudos, como Jean Valnet, que era um médico também, que trabalhou muito lá na França, Marguerite Maury, que ela era inglesa, aí foi a escola mais trabalhada com os tópicos, né, usar na pele, né? Tem o Paolo Rosvetti, que também é um médico italiano, tá? Que aí ele viu a importância da inalação para tratamentos psiquiátricos, tá? Roberto de Serran, que já foi na década de 70 agora, é um grande aromaterapeuta, até mostrei um livro dele na primeira aula, que eu também estudo muito de Serran, é um aromaterapeuta incrível, e vários outros, gente. Se eu ficar aqui citando, tem vários outros. E a partir daí, a aromaterapia ela ganha bojo para pesquisas científicas, como foi, mostrei a aromatologia, né? Vocês viram na aula passada sobre a importância de se fazer estudo. Aí retoma os estudos, porque a gente tem que entender o seguinte, foi muitas vezes o uso desses óleos essenciais séculos e séculos passados que fizeram que a humanidade muitas vezes sobrevivesse. Os aborígenes australianos, quando usaram a melaleuca, né? Os egípcios, quando usou na beleza de Cleópatra, a Vicena, quando ele começou a estudar vários óleos essenciais e ver as propriedades medicinais desses óleos essenciais. Então, tudo isso fez com que a aromaterapia ela ganhasse a sua importância, porque mostra mesmo que ela tem esses princípios. E vocês vão ver nas aulas seguintes a importância disso. Aula que vem, eu pretendo exatamente mostrar o quê, né? Na aula que vem, eu quero mostrar como os tipos tipo de extração de óleos, como o óleo mexe na nossa questão do nosso sistema límbico, que isso é importante, tá? Que isso faz parte também, né? E depois a gente entra na química dos óleos essenciais. Porque a química dos óleos essenciais, acho que uma aula não vai dar, a gente vai ter vários grupos de estudos, e a gente vai estudar cada grupo, para a gente entender
como os princípios ativos, em que eles são bons, aonde eles atuam. Isso é importante a gente entender. Para depois a gente vir falar de 12 principais óleos essenciais. Então, o curso é longo, não é um curso muito rápido, né? Mas é um curso que vai trazer aí muito conhecimento, vocês vão abrir a mente para entender um pouco da aromaterapia. Ok, pessoal? Um grande beijo. Então não esqueça de compartilhar, de dar like, de comentar aí no vídeo, que a plataforma hoje ela precisa entender que esse conteúdo é relevante e vamos fazer um sistema de troca, né? Eu dou um curso para vocês e vocês dão a troca de um like aí, né? Ou de um comentário bacana aí. Ok, pessoal? Tchau, tchau. A gente se vê na próxima.